Vamos abrir em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Paulo ele ensina que, assim como nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, ou seja, compartilhar o Evangelho. Por isso que nas duas últimas aulas nós vimos sobre o Evangelho, mas ainda as nossas próprias almas, em algumas traduções, nossas próprias vidas. Então nós aprendemos que o processo de você compartilhar Jesus para alguém, de você mostrar para uma pessoa quem é Jesus Cristo, pregar o Evangelho, não passa apenas pelas palavras, não são apenas os ensinamentos, mas passa por haver um compartilhar da nossa própria vida, é compartilhar a vida. Aliás, o tema da aula de hoje é esse, compartilhando a vida. Porque uma coisa, irmãos, é nós falarmos para alguém: arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, viva para a glória de Deus. Outra coisa é no dia a dia a pessoa olhar para nós. Outra coisa é no dia a dia o nosso testemunho falar na frente das nossas palavras. Não que nós não tenhamos que pregar, proclamar o Evangelho, devemos fazer. Mas se nós só queremos pregar e nós não nos relacionamos com as pessoas, como é que as pessoas vão saber como é ser um cristão? Só pelo nosso discurso? Então Paulo compreendia isso, e é isso que ele está falando aqui. E interessante nós observarmos algumas coisas, amados. Quando Paulo ele diz não somente o Evangelho de Deus, talvez um pouco diferente, esteja escrito na sua versão aí, ele não está afirmando que o Evangelho não é suficiente. Porque talvez, quando você lê o que está escrito aí, não compartilhando apenas o Evangelho, somente o Evangelho. Se não é somente o Evangelho não é suficiente? Não é isso que Paulo está falando. E eu tenho o desafio da parte de Deus de te mostrar isso na palavra, que Paulo não entendia isso, e não é isso que ele está falando. Por quê, irmãos? Paulo entendia a importância e a suficiência da pregação da palavra. Abra comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós veremos que não é isso que Timóteo está dizendo, que Paulo está dizendo. Em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, ele está dizendo o seguinte: antes até, irmãos, a partir do versículo, no versículo 3, no capítulo 3, Paulo ele está dizendo o seguinte: Timóteo, saiba que nos últimos dias haverão homens e uma lista de características de pessoas na prática do pecado. E é importante você e eu entendermos, em alguma aula eu já comentei sobre isso, se eu não me engano, quando nós estávamos estudando sobre a importância de nós crescermos em amor. Mas relembrando isso aqui para os irmãos, Paulo, aliás, inclusive até aqui nessa série também eu comentei isso, mas relembrando, Paulo não estava dizendo aqui de pessoas de fora do contexto eclesiástico, não, porque Paulo anteriormente ele estava falando sobre dificuldades na vida pastoral que Timóteo estava enfrentaria. E quando ele diz aqui, versículo 1 de capítulo 3, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e vem a lista, ele está falando de pessoas na igreja. Ele está falando de pecado na igreja. Ele não está falando do pecado do ímpio. Ele está falando do pecado do cristão. Essa lista terrível aqui de 2 Timóteo 3, versículo 2 em diante, está falando daquele que se diz cristão. Que no versículo 5, por exemplo,
tem aparência de piedade, ou seja, tem aparência de que é devoto ao Senhor, que é servo de Deus, glória a Deus, aleluia, né? Que na hora do louvor se entrega ao Senhor, na hora da oração, preste atenção na palavra, tem aparência de ser cristão, mas nega a eficácia da vida cristã. Por quê? Porque na verdade, frutifica um monte de coisa que não é da vida cristã. Aí ele recomenda: destes afasta-te, se afasta. E aí depois ele aí fala mais um pouco dessas características desses, para você entender que tanto é que ele está falando da igreja, que no versículo 6 ele diz o seguinte: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, novas na fé, vamos dizer assim, desconhecem, sem base, sem fundamento, nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele, só por aí você vê, o contexto é da igreja, ele está falando da igreja, ele está falando com um pastor. Mas aí ele me fala no versículo 10: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aquilo que o Andy acabou de nos dizer aqui. É exatamente isso. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tenhas aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele já começa dizendo: a palavra de Deus é poderosa para que você seja sábio a ponto de nela você encontrar a salvação em Cristo. E ele continua: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele está exaltando aqui a palavra, mas ele continua, capítulo 4, versículo 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, alguém que valoriza a palavra de Deus e reconhece o poder das Escrituras para a salvação, para o preparo, para o condicionamento de um cristão, e orientou Timóteo, um pastor, que pregasse a palavra, tivesse o foco na pregação da palavra. Então, Paulo não estava dizendo não somente o Evangelho de Deus, mas nossas próprias almas, nossas próprias vidas. Ele não estava dizendo que a pregação do Evangelho não é suficiente, irmãos. Nós vemos, por exemplo, isso, voltando para 1 aos Tessalonicenses. Olha o que Paulo ele diz aqui, capítulo 1, versículo 5. Ele reconhecia que o Evangelho, ele traz poder, é pregado no poder, no Espírito Santo e em convicção, em certeza. Capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós.
Então ele não estava dizendo que o evangelho não era suficiente, pelo contrário, ele pregou o evangelho com poder no Espírito Santo e com certeza, com convicção. Então para ele o evangelho é assim o suficiente para que a pessoa tenha fé. No capítulo 2, versículo 2, nós vemos que ele fez isso com ousadia, irmãos. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus. Para quê, irmãos? Para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Se ele estivesse dizendo no versículo 8 que o evangelho não é suficiente, então ele não pregaria com ousadia o evangelho. Mais um outro texto, mais um versículo para nos mostrar isso. Ele tinha um senso de responsabilidade, de missão em ser um pregador do evangelho, versículo 4. Mas, o versículo 3, né? Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, missão, né? A responsabilidade. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Você está entendendo? Alguém que tem também um senso de responsabilidade, de missão, de ser um pregador do evangelho, é alguém que sabe que o evangelho é suficiente, irmãos. Eu preciso deixar claro, você precisa enxergar isso na palavra de Deus, que Paulo não estava dizendo no versículo 8 que o evangelho não é suficiente. Mais ainda, versículo 8, que nós lemos inicialmente, nós veremos que foi algo de boa vontade, voluntário e doador. Se ele soubesse que o evangelho não é suficiente, ele pregaria de boa vontade, voluntariamente. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres queridos. Mais um versículo 13, nós vemos que ele sabia que a palavra de Deus é poderosa, a pregação é poderosa. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavras de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creste. Então ele sabia que não era a palavra dele, ele sabia que era o poder de Deus. Nós vamos ver inclusive esse versículo 13, se o Senhor permitir, uma lição à parte sobre o poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Romanos, se nós ainda não estamos convencidos de que Paulo cria no poder do evangelho, Romanos capítulo 1, é preciso isso ficar muito claro, irmãos, para nós não acharmos que, tá vendo? Está escrito que o evangelho não é suficiente. Não, irmãos, o evangelho é suficiente. Romanos 1, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Então, para Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ainda em Romanos, capítulo 10. Versículo 8. Romanos 10, 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, a palavra que gera fé. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Só uma pausa aqui que é importante, irmãos. Não confundamos que todo aquele que diz que crê em Jesus, confessa com seus lábios e diz que crê no coração, que de fato, por isso a pessoa é uma pessoa salva. Eu fazia isso. Vocês já conhecem, não vou repetir, mas vocês conhecem, já falei várias vezes, que eu declarava que eu era de Cristo, que eu cria no meu coração que eu era de Cristo, mas na verdade eu era perdido. O contexto de Paulo escrever isso aqui era uma igreja perseguida, cujo ato de confessar Jesus, declarar com os lábios. Aliás, eu me lembrei, o pastor Alan tem um artigo abençoado no blog dele, falando a respeito disso, do perigo do confessionalismo. É de nós acharmos que a pessoa, depois de uma pregação, confessou a Jesus, levantou a mão, veio à frente, recebeu a oração, ela recebeu a Cristo. Aliás, eu me lembro, inclusive, primeiro dia que eu fui para o evangelismo estratégico, em 2018, o evangelista Júlio me colocou do lado dele. Já nos conhecemos há muitos anos, mas ele me colocou ao lado dele, porque eu estava iniciando no ministério, para ele saber, ver como é que eles se comportavam, como é que eram as abordagens, naquela época ainda de casa em casa. E eu lembro que eu tive a oportunidade de falar com um jovem, pregando ali o evangelho, e tudo aquilo que eu falava, o jovem só concordava, lembra disso? O jovem concordava. Então você crê que você é um pecador, precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo? Então confessa a Jesus agora comigo, aquilo que você já viu, talvez você já tenha feito, participado de algum culto e feito isso. Eu ali, orei com aquele jovem, repete comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Anotamos o contato desse jovem. Ele tentou entrar em contato com o jovem, eu tentei entrar em contato, o jovem simplesmente nos ignorou. E aí num dia, nós estávamos lá em casa, eles iam passar a gente chamou a família deles para passar uma tarde lá com a gente, nós orarmos, falarmos um pouco das coisas de Deus. Aí, irmãos, eu falei para ele aquilo que eu falo para os irmãos, falo para os pastores principalmente, falo para vocês também. Meu amado, se tiver alguma coisa, alguma atitude minha que está errada, você sabe, né? Tanto tempo com a mente desvirtuada, sem de fato ter uma mente bíblica, cristã, me exorta, me orienta. Irmãos, ele se ajeitou no sofá. Aí ele: pastor, eu não ia falar não, mas já que você me deu a abertura, deixa eu te falar, quando você for à rua, não convida a pessoa a ela confessar a Jesus. Ele me explicou isso aqui. Aí eu fiquei assim, aí raciocinando, né? Ele me explicou ali em detalhes. Eu falei: meu irmão, você está certo, me perdoa. Por quê, irmãos? A gente se baseia nesse texto aqui para fazer isso, e está errado, porque na verdade esse contexto aqui era de perseguição. Então o ato de confessar a Jesus, nesse contexto aqui, era confessar a Jesus diante de um julgamento. Ou se você confessar a Jesus, você morre. Nega a Jesus, senão você vai morrer. Se você confessar, você vai morrer. E neste contexto aqui, em que os irmãos romanos estavam sendo perseguidos, e se eles confessassem a Cristo, eles seriam mortos, é que Paulo escreveu isso aqui. Porque se de fato no coração deles, Jesus estava neles, e eles se arrependeram dos seus pecados, e na hora da perseguição eles confessaram a Jesus, que atitude mais, o maior fruto de que alguém é cristão, de que no momento da perseguição ele não nega Cristo. É por isso até que Hebreus nos mostra o contrário. Se no tempo da perseguição a pessoa nega Cristo, né? Nos encontros nos lares nós temos meditado ao longo disso. Então, continuando o texto aqui, versículo 11: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego,
porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, fica claro, irmãos, que Paulo não estava dizendo, vamos voltar para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele não estava dizendo que o evangelho não é suficiente. Amém, igreja? Compreendido isso? Nós precisamos ver o seguinte: o que Paulo estava dizendo aqui então, quando ele diz, não quis apenas comunicar-vos o evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas. Ele estava dizendo que o relacionamento é importante, irmãos. Ele estava mostrando exatamente que o relacionamento cristão é importante. Você sozinho não é igreja. Não é igreja. Não se equivoque, como muitos se equivocam aí fora. Eu sou a igreja. Não. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo é composto de membros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Juntos nós somos igreja. Mas você sozinho ou eu sozinho não somos igreja. O relacionamento cristão é necessário. É isso que ele estava mostrando.